Quem tivesse a tarefa de traçar um perfil de Djalma Farias, sobretudo se essa pessoa, como eu, tivesse tido a felicidade de conviver com ele, de conhecê-lo, naturalmente deveria referir-se em primeiro lugar ao fato de que era um homem de convicções firmes. Mas ao contrário das pessoas de convicções firmes, ele jamais permitiu que essa sua condição o tornasse um homem rígido. Era, pois, uma pessoa de trato manso, de trato leve, e que impunha, por assim dizer, a sua liderança exatamente pela ação solidária. E na tribuna espírita ele atingia uma força persuasiva realmente muito grande. Sua preparação para a vida, do ponto de vista da formação escolar, começou no ginásio pernambucano. O ginásio pernambucano, na sua época, era um celeiro que reunia a intelectualidade, diria a nata da intelectualidade pernambucana. Realmente, o seu curso ginasial, e optou, já que o seu objetivo era a universidade, optou pelo curso intermediário que se chamava na época de curso normal, que era aquele que dava o grau de professor para atuação realmente no que hoje se chama de primeiro grau. Daí ele parte para a Faculdade de Medicina, matricula-se no primeiro ano da Faculdade de Medicina, mas provavelmente pela presença já dos incômodos de uma cardiopatia que o levaria muito cedo desta vida, ele termina interrompendo o curso de medicina e migrando para outras áreas profissionais. O Djalma Farias está fazendo 60 anos e surgiu a ideia da gente fazer um vídeo para comemorar isso, chamar os antigos presidentes para que cada um desse um depoimento sobre a importância do Djalma Farias na sua vida, as experiências que passaram enquanto eram dirigentes daqui. E eu tive a grata alegria de acompanhar esses depoimentos. E o que eu vi o tempo todo foi só emoção. Vários deles estiveram aqui, se emocionaram até as lágrimas. Só falaram de amor, de companheirismo, de fraternidade, de compromisso. Cada um que veio deixou um pedacinho deles, né? Cada um que veio deixou um pedacinho dele nessa fita, nesse vídeo. E assim, eu me emocionei muito e cresceu em mim um senso de responsabilidade. Essa casa, ela surgiu, foi um ato de coragem de um grupo de amigos. Eu me sinto muito feliz de estar hoje aqui. Essa união que existe, essa coisa boa que é estar nessa casa, essa energia positiva que nos envolve, essa força que a espiritualidade dá aos trabalhos da casa. Aqui nós estamos sempre sendo orientados. Eles têm o maior cuidado de não deixar a gente dar um passo em falso. Eles nos orientam, eles nos inspiram e falam, eles verbalizam a conduta que nós devemos adotar. Então, eu costumo, brincando nas nossas reuniões, eu costumo dizer que é muito fácil ser presidente do Djalma Farias, porque a espiritualidade faz tudo. A gente aqui é apenas um menino de recado, tá certo? E eles mandam e a gente obedece. É uma alegria, é uma felicidade
de trazer um pouco da história da nossa casa, que Deus continue a nos proteger e que essa espiritualidade continue a nos orientar, para que mais 60 anos venham daqui para frente. A minha porta de entrada no Espiritismo foi no Grupo Espírita de Djalma Farias. E nas décadas de 60, exatamente em 1967, quando cheguei do interior, de origem católica, vim em busca de tratamento médico. E funcionava aqui no Grupo Espírita de Djalma Farias, no anexo, o ambulatório Irmão Jerônimo, onde o médico coordenador era o Dr. Antônio da Silva Lucas. E foi para ele que eu vim em busca de tratamento médico e depois conheci o Espiritismo aqui no Djalma Farias. Exatamente num dia em que eu sempre era convidado para vir assistir reunião, mas eu de origem católica procurava evitar. E um dia resolvi vir assistir uma palestra pública. Coincidentemente, o palestrante era o Dr. Antônio Lucas e o tema era os inimigos do passado. Isso me chamou muita atenção e foi isso que me despertou para conhecer e estudar a doutrina espírita. Nós chegamos na casa, precisamente no ano de 1957 ou 58. O motivo foi exatamente o processo de obsessão de uma tia nossa, que era solteira, que por sinal também me ajudou a criar, e que a família buscou o recurso de saber onde poderia tratar desse processo obsessivo dela. E com ela eu vim também para casa. Nessa época funcionava ainda na sede provisória, na rua Larga de Feitosa, e lá nós fomos também encaminhados, embora muito pequenos, devíamos ter 5 anos, para a evangelização infantil, que naquela época chamava-se Escola de Moral Cristã. Eu acho que eu não sei nem se eu sabia responder à frequência, porque eu vim falar já com 4 ou 5 anos, eu demorei a falar, mas sempre nós vimos para a evangelização. Eu me lembro que o meu evangelizador que me marcou muito foi exatamente o professor Humberto Vasconcelos. E isso me ajudou muito, essa ida à casa espírita, porque criou-se raízes. E daí então eu, quando passei de evangelizando, e muito cedo, já com 11 anos de idade, eu estava evangelizando meninos de 5 anos. Era a turma menor que tinha, que eu podia falar, porque senão eu ia falar para o menino mais velho que eu. Então com 11 anos eu já comecei na casa a participar do trabalho de evangelização infantil. Mas o meu trabalho era mais com juventude, com evangelização de criança, o que sempre foi muito forte na casa. Nós trabalhávamos com a comunidade aqui ao lado, a Ilha de Joaneiro, e a população infantil aqui era em torno de 300 crianças. Nós não tínhamos onde botar as crianças, porque os meninos iam por conta própria, eles tinham um vínculo muito grande. E a comunidade foi muito ajudada pela casa, como até hoje ainda é. Porque não só vieram as crianças, como vieram as vovós das crianças, e se gerou reuniões evangélicas para as velhinhas. Muitas crianças dessas hoje são adultos, hoje eles frequentam a casa ou trazem seus filhos. Então, um trabalho muito forte na casa, esse da área de evangelização infantil. Nós começamos exatamente evangelizando as crianças aqui no salão. Como não tínhamos sala suficiente, as crianças se revezavam. Começava os menores, depois os maiores, até passavam uma tarde toda. Depois, com a construção das salas anexas de aula, né, porque também funcionava aqui a escola primária vinculada à Secretaria de Educação do Estado, nós tivemos a oportunidade de funcionar de forma alternada, desde as crianças de 5, 6 anos até os jovens mais velhos, né? Quando eu cheguei, na verdade, a casa já existia, embora houve uma reconstrução, né? Mas essa minha tia mesmo, que foi o motivo da gente chegar aqui à casa, ela foi uma grande trabalhadora, Maria Anunciada Quirino, e ela saía com aquelas listas pedindo ajuda para se fazer a construção, porque comprando a casa, eu me lembro, eu vi as histórias, né? Comprou-se o terreno e eram prestações mensais, e se tinha que todo mês se pagar. E não somente isso, como foram muitos caminhões para aterrar, porque tudo isso aqui era mangue. Acrescentar a importância do trabalho na casa, na comunidade e no próprio Estado. O Grupo Espírita de Djalma Faria é uma referência no movimento espírita. Desde a época que nós participamos até hoje, a gente é uma entidade
é uma casa não somente grande em tamanho, mas grande em realizações. E eu queria deixar a marca do registro de uma pessoa que me marcou muito nessa casa. Uma foi exatamente o professor Humberto Vasconcelos, foi o meu primeiro evangelizador. E eu tenho um profundo respeito, uma profunda gratidão. E outra pessoa foi minha mãe, que no trabalho mediúnico, no trabalho da casa, enfrentou os momentos mais difíceis na casa. Houveram momentos em que grupos de trabalhadores queriam até fechar a casa. Ela, Petronesa, aqui dentro da cidade. Mamãe me deu um exemplo muito grande, porque quando alguém disse assim, se for o caso a gente fecha a casa, ela disse, enquanto eu estiver aqui, a casa não se fecha. E nós permanecemos exatamente sempre baseados nesse princípio de que tínhamos que levar o trabalho adiante. Então foram essas duas pessoas que me marcaram, além da espiritualidade, o próprio Djalma Montenegro de Farias, que sempre esteve conosco, nos ajudando nos momentos de levar o trabalho adiante. Tivemos a certeza que passamos para outros companheiros que também realizaram um trabalho maravilhoso, demos a nossa contribuição e somos até hoje gratos e ligados a essa casa espiritualmente. Agradeço a oportunidade e desejo a todos muita paz e muita luz. Bem, a figura de Djalma era uma figura realmente marcante e ele exercia aquela liderança conquistada, inclusive pela sua própria ação solidária. E a sua desencarnação, muito precoce, produziu no espírito daqueles que com ele conviviam, um certo sentimento de orfandade. E foi exatamente esse sentimento de orfandade que a todos nos fazia sofrer, que nos levou a constituir um grupo que se afastava do Instituto Espírita João Evangelista, exatamente por haver discordância com as novas opções daquela respeitabilíssima casa espírita da época. E juntos, os elementos deste grupo constituíram uma nova instituição espírita e em dezembro de 1956 surgiu o Grupo Espírita Djalma Farias. É muito significativo que isto seja destacado neste momento, exatamente porque este grupo nasce pela necessidade que aquele grupo de colaboradores espíritas experimentava exatamente de continuarem juntos, construindo os seus ideais. Vim para o trabalho de fluidoterapia, onde quem me orientou foi a senhora Petronisa, que é a mãe do Pedro Quirino, e ela foi também a médium passista que me deu o primeiro passe espírita. E em seguida ela chegou para mim e disse: meu filho, você tem uma mediunidade ostensiva. Eu não sabia o que era mediunidade nem que era ostensiva. Foi quando passei a participar não só dos estudos, mas principalmente da evangelização infantil, dos trabalhos mediúnicos, a área de assistência social. Bem, isso, a minha chegada mesmo aqui na palestra, para assistir a palestra, foi em setembro de 1972. E aí eu fui me entrosando, participando do grupo de jovens. Tempos depois, não lembro exatamente a data, mas comecei a trabalhar na evangelização infantil, que na época chamavam de moral cristã. O Djalma Farias tinha um trabalho
com as crianças, era uma média de 300 crianças aqui todo sábado. Era uma das instituições que tinha o maior trabalho de evangelização infantil da comunidade carente, e eu me tornei evangelizador. Tempos depois, eu passei a participar das reuniões públicas. Lembro da primeira vez que eu fui falar ali na tribuna e houve um momento assim pitoresco. Quando eu chego ali, quem aparece aqui no salão para assistir a palestra, o professor Humberto Vasconcelos. E eu fiquei tão nervoso que eu saí da mesa e disse para Pedro Quirino: Pedro, segura aí que eu não vou mais falar. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade quando me tornei espírita, né? Comecei a conhecer o que era o espiritismo, né? E graças a seu Djalma, como mãe foi na federação, conversou com ele, e ele se interessou muito, sabe? Conversar com ele, eu frequentava a federação, e ele depois já achava que mamãe, com o trabalho que tinha, não sabe, devia fundar um colégio. E saímos pela rua passeando, procurando um prédio, quando a gente achou na rua Santa Teresa, José 88, uma casa grande, muito grande. E aí, seu Djalma também estava junto, achou ótimo o prédio, um quintal imenso, não sabe? E aí foi fundado o Instituto Espírita João Evangelista. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, fundou o colégio, resolveu fazer o colégio, e eu fui professora. Muitas professoras, todas voluntárias. O colégio foi uma maravilha, né? Foram quantidade de alunos, tipo, anos de ter, eu acho que uns 400 alunos. E assim me tornei espírita. Graças a Deus, graças a seu Djalma, que foi presidente do Instituto, era tudo gratuito, ninguém pagava nada. Eu que sustentava porque teve um número muito grande de sócios, não sabe? E mamãe conseguiu isso, ela era muito dinâmica, não sabe? Ela conseguiu uma quantidade de sócios imensa. O nosso colégio teve um amigo nosso que eu não lembro o nome dele, sabe? Ele era um senhor de idade, não era médico, ele ficou curado de uma doença e ficou morando lá no João Evangelista, no primeiro andar, não sabe? Ele ficou lá e ele ajudou muito, arranjou vários amigos e comprou a casa. Eu, por exemplo, o João Evangelista. Djalma Farias, o Djalma era presidente da Federação Espírita e foi ele que orientou em tudo isso. Quando ele morreu lá na Casa de Saúde Espírita. Ele teve problemas cardíacos. Então, depois que ele morreu, a gente ficou muito triste mesmo com a perda dele, mas continuou adotando. A gente abriu esse centro, o todo mundo já não sabia, pelo grande benefício que ele fez a todos. Ele era muito espírita, sincero, ele era fantástico. E aí fundamos o Djalma Farias e aí a gente ficou. E eu agradeço a ele, eu nunca faço minhas preces hoje em dia, agradeço muito a ele, sabe, pelo fato de eu ter sido que me direcionou para o bem, porque naquela época a gente sofria, viu? Porque muitos amigos meus ficavam assim admirados que não era que ele ia ser espírita, porque eles tinham o espiritismo como aquele forma, coisa assim, sem nenhuma expressão, porque o preconceito era muito grande. Depois foi melhorando as coisas. Cabeça muitas vezes esquece da idade. 92 anos até 93. Eu sou, nesses 60 anos de fundação de Djalma Farias, eu sou muito grato ao Centro Espírita de Djalma Farias, porque me proporcionou coisas boas. E entrei aqui por intermédio de Marcos Vinícius, que foi meu colega de turma na faculdade, e eu tinha
já tinha tendência, né? Você não é espírita, você é espírita, né? Você não... Aí eu tenho tendência, já tive tendência através de meu pai, que era espírita, mas eu não... E a minha mãe era católica, e meu pai é espírita. E eu aprendi muito com meu pai. A presença marcante de Djalma Farias, ela se fez na profissão, porque terminou optando pela profissão de contabilista. Nessa condição prestou concurso para a Prefeitura do Recife, chegando a ser diretor de finanças da Prefeitura e, na condição de diretor de finanças, exerceu por algum tempo a interinidade como titular da Prefeitura do Recife. Mas essa sua liderança, essa sua presença marcante, ela se fez também no movimento espírita como um todo. Ele foi presidente da Federação Espírita Pernambucana, ele foi fundador da Comissão Estadual de Espiritismo, interessantíssimo, porque ele funda a Comissão Estadual de Espiritismo exatamente como presidente da federação. Ele compôs também a Casa dos Espíritas de Pernambuco e, contrariando inclusive algumas orientações de ordem médica, ele faz uma viagem ao Rio de Janeiro e, naturalmente, encontra na Federação Espírita Brasileira uma extensão da sua casa pernambucana, da Federação Espírita Pernambucana. E lá ele aceita a incumbência de fazer diversas palestras, com aquela vibração que lhe era característica, e, coincidentemente, naquela época, construía-se provavelmente o passo mais importante de todo o movimento espírita, que foi exatamente o chamado Pacto Áureo. Ele que tinha realmente este propósito de unificar o movimento espírita, ele realmente se integrou naquele espírito do Pacto Áureo, porque ele sabia que esta era também uma intenção do velho Bezerra de Menezes, e ele então inscreve o seu nome como um dos colaboradores para esse momento marcante no movimento espírita brasileiro. E desta forma, ele ganha uma dimensão nacional, ainda hoje reconhecida por aqueles que se dedicam à história do espiritismo em nosso país. Bem, cheguei à Casa Espírita por curiosidade e também pela dor. Como se disse, chega pela dor ou pelo amor. E quando eu cheguei à Casa Espírita foi de uma forma curiosa.
É que minha ex-esposa, ela ia com uma amiga sempre, semanalmente, para um centro espírita, uma casa espírita. E eu ficava sempre curioso para saber onde que ela ia. E tive a oportunidade, quando essa amiga não pôde levá-la, e ela me pediu para fazê-lo. Então, eu vim deixá-la aqui nessa casa, no Grupo Espírita de Djalma Farias. E, curiosamente, entrei na casa espírita. Entrei, fiquei lá na primeira janela de acesso, olhando para ver o que era um centro espírita, o que era essa casa que ela tanto estava frequentando. E vi totalmente diferente daquilo que a gente imagina do que seja uma casa espírita. Pensa-se logo num outro segmento, né, espiritualista. Então, vi que era aquilo que eu desejava a vida inteira, aquilo que eu buscava e não sabia. E me vi sentado na última cadeira, lá atrás, e olhando, admirando e sentindo uma felicidade interior muito grande de estar dentro da casa espírita, de ter o primeiro contato com a casa espírita. Então passei a frequentar a casa espírita. E frequentando a casa espírita, as pessoas me recepcionaram muito bem, os dirigentes da época, os trabalhadores da época, e me deram logo a atribuição de entregar as mensagens ao público que ia chegando. Foi meu primeiro trabalho na casa espírita. Em seguida, conhecendo a doutrina espírita, ia muito para a biblioteca pegar livros, e naquela ocasião fui orientado por Dona Maria das Dores, né, que já está no mundo espiritual. Ela me orientou a ler a codificação e eu passei então a leitura, né, das obras de Allan Kardec. E paralelo a isso, depois de uma consulta espiritual, fui convidado a frequentar a reunião mediúnica, paralelo ao estudo da mediunidade. E fui trabalhando, fui me inteirando das atividades da casa espírita e depois passei a ser diretor de divulgação da casa espírita. Numa outra gestão, passei a ser secretário, primeiro secretário. E durante toda a gestão, nessa atividade, ao término da gestão, fui convidado a ser presidente. Daí aquele receio de um cargo de tamanha importância, e eu não tinha nenhum sonho, nenhuma pretensão de ser presidente da casa. Mas os amigos queridos, né, pediram tanto, falaram tanto, e que a gente acabou aceitando essa missão. E creio que foi realmente um presente do alto. Eu acredito que Deus, em sua infinita misericórdia, seu infinito amor, me deu essa oportunidade de aprendizado. E como foi importante, sempre aprendendo, sempre buscando conhecer a doutrina espírita. E daí comecei também a fazer palestras, tanto na casa como em outras casas com irmãs. E como presidente dessa instituição, que mais marcou, né, foi a oportunidade de, junto com a diretoria, com os trabalhadores da casa, podermos realizar a reforma física da instituição. Acho que o mais importante até foi o aprendizado, foi a transformação em que ela faz com que a gente passe. E isso eu agradeço sempre a Deus, né, dessa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de fazer, né, essa mudança interior, esse burilamento. Então, quem era José Carlos antes e quem é hoje? Nós mudamos, cada dia a gente vai mudando com o aprendizado. Então eu estou muito feliz em ter conhecido a doutrina espírita, em ter conhecido esta casa, em conviver com tantas almas queridas e por ter me proporcionado tanto aprendizado e essa alegria interior e esse desejo de crescer cada vez mais, porque temos a consciência de que temos muito a aprender, temos muito ainda a se tornar um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão. Bem, nós vamos aqui dar uma pequena colaboração para essa data tão importante desse Grupo Espírita de Djalma Farias, dessa realização dos seus 60 anos de muito trabalho, de muita união, de muita luta, de muito esforço. E aqui, chegando eu nesta casa,
já encontrei praticamente a obra feita, né? Mas eu fui muito bem recebida e dentro daqueles parâmetros e das limitações e dos meus questionamentos que eu necessitava para continuar a minha caminhada nas lides espíritas, eu encontrei aqui um porto, uma casa de trabalho, uma casa de reforço nesta casa, pois eu não tenho muito tempo de espiritismo. Eu tive meu primeiro contato com a doutrina espírita em 1992. Então, até então, eu não tinha contato com o espiritismo, não sabia o que eram as obras básicas de Allan Kardec, o que era o Pentateuco. Eu ouvia falar muito de longe o que era espírito. Mas aí tive aquele primeiro contato, que eu precisei fazer um tratamento desobsessivo, e fiquei mais ou menos assim conhecedora do que seria essa doutrina, que não era só uma religião cristã, é uma doutrina, é uma filosofia de vida. E em 96, 4 anos após esse primeiro contato, foi que eu me resolvi assim, disse, eu vou saber o que é espiritismo. E vim para trabalhar numa casa, não aqui no Djalma Farias, mas no Bezerra de Menezes de São Martim. Até que em 2000 eu necessitei me afastar e vim para essas bandas da cidade. Então eu procurei conhecer quem era Djalma Farias, né? Porque até então eu tinha aquela ideia que para ser um guia espiritual de uma casa tinha que ser um espírito conhecido na mídia, né? Já que eu já tinha lido algumas coisas desde 96, aí eu praticamente me encantei com uma mensagem do nosso querido Djalma Montenegro de Farias, que até então eu não sabia quem era. E eu queria deixar isso aqui registrado, que foi através desse livro, que foi, assim, providenciado e lançado na época da presidência, da diretoria, que tinha como presidente o Marcos Vinícius. Mas aí eu fiquei sabedora, fiquei ciente dessa mensagem que tem na contracapa do livro, não é? Que é o Centro Espírita. Aí quando eu li que essa mensagem era do Djalma Montenegro de Farias, eu li num Foresp que houve. Então eu fiquei assim simplesmente encantada, porque eu digo, bem, se essa casa tem como mentor espiritual um espírito que está assim vibrando nesse patamar de identificar tão bem, com tão poucas palavras, e explicar o que vem a ser um centro espírita, eu digo, é um guia espiritual bem orientado. Então, o Centro Espírita, bendita escola de almas na terra. O Centro Espírita agasalha os corações batidos pelos vendavais das paixões. Portas abertas ao amor, é um celeiro de esperança na inquietude da noite das aflições, oferecendo comunicação com os mundos transcendentes do espírito imortal. Oficina de incessante socorro, acolhe toda a aflição da terra, caldeando-a com murmúrio de preces em continuados ministérios da caridade. Aí, todas feridas do sentimento encontram medicação e todas as inquietações recebem repouso. Oásis em escaldante deserto. O Centro Espírita guarda a claridade da fé imortal no sacrário do entendimento. Entre repuxos de água refrescante, a nascer nas fontes da caridade pacífica, esplendem as luzes claras do Evangelho, distendendo esperança sem limite. Hospital recebe enfermos de toda procedência, sem inquirir a doença, nem exigir apresentação de carteira de saúde com os antecedentes da moléstia. Templo escuta os soluços da inquietude e atende o pranto das ansiedades, nascidos nos recessos da alma. Escola ensina as diretrizes da vida feliz, acenando com os triunfos após o curso rigoroso da alta elevação. Mensageiro de Jesus Cristo, o Senhor de todas as igrejas,
não se restringe à sua ação entre as singelas paredes da sua construção material. O Centro Espírita também é, em nome do amor, o núcleo da assistência ativa à fome física, à nudez, à dor, multiplicando os braços de Jesus no mistério abençoado do auxílio, distribuindo a bondade santa e boa, sem preconceito nem interesse, sem desejo de fazer proselitismo nem imposição adesiva. Igreja de amor, academia de aprendizagem, é a estrada de acesso ao serviço em favor de todos os corações. Djalma Montenegro de Farias. E esse texto foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco e transcrito do livro Sementeira da Fraternidade. Então eu fiquei sabedora dessa mensagem do mentor espiritual desta casa. E eu digo, se esse espírito entende e passa, né, a sua ideia de que o centro espírita é tudo isso, então eu digo, é aqui que eu vou aportar meu barco. Aí, aos poucos, fui me dedicando ao trabalho, abraçando as tarefas, né, de atendimento fraterno, junto com Lourdinha, na desobsessão das terças-feiras, e me aprimorei mais basicamente no desenvolvimento mediúnico aqui. E trabalhando, sempre vindo nas segundas, nas terças, nas quintas, até chegar ao ponto de um dia eu aceitar o desafio de ser presidente da casa. Então eu aceitei, né? Naquele afã que a gente não faz o trabalho sozinha. Não fazemos o trabalho sozinho. Sempre existe uma equipe que nos ajuda. E com isso aconteceu, né? Como eu pensava, aconteceu. Teve uma equipe muito boa, e por 2 mandatos eu fui presidente da casa, mas não trabalhei sozinha. Teve uma equipe maravilhosa que esteve comigo sempre, mas como eu ia dizendo, não fui uma presidente de grandes feitos, mas eu acredito que eu servi de ponte para que o Djalma continue até hoje. Então eu olho assim, eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz no Djalma Farias? Aí muitas vezes a gente não vê uma obra assim física, isso foi da época de Zulei, não, mas eu digo, aí vem, né, aquela ideia que a gente sabe que não é nossa, mas você se viu de ponte, você estava lá, não foi um nada não, você se dedicar àquele tempo, que a gente pensa que foi alguma coisa, não foi nada, mas se viu de ponte, de tanto para que o caminho chegasse, o Djalma Farias a 60 anos, e que ele tenha mais 60, e que sempre sirva como templo, como diz a mensagem do mentor espiritual da casa, que aqui sempre sirva como templo, como escola, esse oásis, esse hospital, porque aqui eu que trabalhei como atendimento fraterno na casa, chegam almas aqui de várias espécies, com vários sofrimentos. E a gente sabe que com isso vem os seus espíritos acompanhando no tratamento, na desobsessão, no trabalho mediúnico, e a gente sabe o que é que se passa por aqui. Então parabenizo a todos pelo trabalho que está sendo feito, né, na atual diretoria da nossa querida irmã Verônica, né, Suassuna, que Jesus abençoe ela e toda a sua equipe, toda a sua diretoria. E eu acredito que com isso o nosso irmão Djalma Farias está muito satisfeito. Então que Jesus abençoe ele, que dê muita graça a ele, muita luz a esse espírito iluminado, ao nosso irmão Dr. Lucas, que também trabalhou nesta casa e calou muita dor. Que Jesus abençoe a eles e a todos os nossos irmãos que estão na espiritualidade e nós que ainda estamos encarnados aqui, que precisamos ainda do Djalma Farias, né? Muito obrigada e parabéns pelos 60 anos.
Nós conhecemos o Espiritismo verdadeiramente a partir de 1994. Eu fui morar no Pina e nessa época realmente passei por dificuldades assim, de problemas pessoais e saí buscando ajuda. Então, conversando com um amigo que já era espírita, fui morador daqui dessa rua, juntamente comigo, e ele me indicou o mais próximo da minha casa, que era ali na Avenida Encanta Moça. E aí eu passei a frequentar o Missionário da Luz até o ano de 2013, quando vim morar aqui no Torreão. E aí minha filha já frequentava aqui o Djalma e a gente veio para cá, né? Deu muito certo a minha presença aqui. Foi um período até hoje. Me dei muito bem, me sinto à vontade aqui. Eu acho que todos que conversam comigo também têm essa opinião. Me diz que eu sou uma pessoa muito calma, tranquila. Não sei se sou ainda, mas eu me esforço para ser. E depois assumi a presidência. Foi muito bom para mim, não me achava preparado, mas enfrentei e acredito que dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, tenha desempenhado um bom papel. Eu desejo para o Djalma aqui um ambiente tranquilo, de muita paz, de muito progresso espiritual para todos aqueles que participam dessa casa, que a gente possa cada vez mais elevar o nome da casa o mais alto possível, sempre com verdade, sempre com sinceridade, procurando ajudar aqueles que nos procuram. 60 anos do Grupo Espírita Djalma Farias, ou da Casa de Djalma, como costumamos nos referir a esta abençoada instituição na intimidade. 60 anos dos quais eu tenho a grata satisfação de participar dos seus últimos 40 anos. Em 1976, então com 17 anos de idade, aqui eu fui literalmente socorrido. Cheguei com uma perturbação espiritual acentuada, porque eu psicografava de uma forma descontrolada, uma forma própria mesmo de uma pessoa que não tinha nenhuma orientação, não tinha nenhuma assistência nesse campo, apesar de ser filho de espíritas. Tanto meu pai como minha mãe tinham orientação espírita, trabalharam pela doutrina espírita enquanto puderam, mas me faltava uma casa espírita. Eu acredito que foi exatamente esses fenômenos que aconteciam comigo, dessa impulsividade na psicografia, foi o chamamento para a Casa de Djalma, para a doutrina espírita como um todo. Então é isso. A minha vida está, mais da metade da minha vida está totalmente vinculada a essas duas entidades. A entidade pessoa jurídica, instituição, associação, que é o Grupo Espírita Djalma Farias, e a Djalma Farias, o nosso venerável Djalma Montenegro Farias. Então, Djalma é essa figura marcante na minha vida, esse amigo de todas as horas, essa criatura extremamente paciente e tolerante com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, mas que tem sido motivo de todas as melhores homenagens do movimento espírita pernambucano. Então é isso, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, aproveito para cumprimentar a toda a equipe que está cuidando da produção desse vídeo e da pessoa de Verônica Suassuna. Eu queria cumprimentar todos os que fazem o Djalma Farias na sua direção, seus colaboradores em todas as áreas, todos os seus ex-diretores e colaboradores. Que Jesus continue nos abençoando, nos envolvendo na sua paz, e que Djalma Farias continue presente e nessa descrição e nesse quase anonimato que caracteriza a sua presença entre nós. Companheiros da Casa de Djalma, que para mim foi uma escola grandiosa, está sendo ainda, na minha peregrinação na face da terra, em busca dos melhores horizontes para uma vida plena, espiritualizada, consciente. Remeto um abraço fraterno a todos que fazem esta casa
no ano em que ela completa 60 anos de prodigiosa atividade espiritual, e por que não dizer, então, meus irmãos, espiritualmente falando, eu só queria neste momento deixar o meu peito de gratidão a tantos. E eu preciso citar nomes aqui. Doutor Araújo Pedrosa. Doutor Araújo Pedrosa, ele já estava sem o movimento das pernas e vinha para cá de cadeira de roda. Nós tivemos uma ligação espiritual com ele formidável, embora os contatos tivessem sido tão simples. Ele sentava nas reuniões, colocava ele numa cadeira ali na cabeceira, enquanto alguns falavam, ele psicografava a mensagem de Djalma Farias e era lido. Certa vez um irmão espiritual, dizendo sobre o desencarne de Dr. Lucas, o irmão Bila, fez uma comunicação e disse: Vanildo, a partida dele foi mais uma estrela que surgiu no universo. Não esqueço disso. Conhecemos um companheiro, Antônio Falcão, também orador dessa casa, também participante. Não sei se Falcão foi presidente, figura extraordinária. Chegamos a conhecer e a conviver com Odete Pimentel, Murilo Paraíso, Severino Salgado, que já falei, Randolfo Correia, todos estão aqui. A nossa irmã, a tia de Humberto, Leonor, a anunciada, a dona Neuza, Petronisa, chegou a ser vice-presidente nos mandatos que eu tive. Eu estava aqui, a reunião mediúnica, a dona Quitéria, que era a mãe espiritual do nosso irmão Heleno Vidal, ela numa cabeceira e eu na outra, eu ficar comigo. Eu disse: não tem mais ninguém, não tem médico, todo mundo. Então a nossa irmã Quitéria recebeu a entidade, ela baixou a mão na mesa assim, apontou para mim e disse: meu irmão, continue. Muita coisa eu poderia me lembrar se eu tivesse tudo por canalidade, mas está tudo feito. Graças a Deus há uma continuidade, há um crescer, há um crescimento. Levo no meu coração esta casa amorável, extraordinária, onde eu encontrei uma coisa que é fundamental: estudo, seriedade, trato. Nada de líderes, de personalismo, não. Nós somos semeadores, necessitamos trabalhar muito, muito para atingir a nossa vida. 60 anos de vida, de luz nesta casa vai prosseguir por muito tempo. Rogo a Deus nas alturas, nesta hora, Senhor Jesus, amado Mestre. Aqui estamos nós, preso pela emoção, pela gratidão. Pelo respeito, pela lealdade, pela simplicidade e humildade, mas pela perseverança. E tentado fazer alguma coisa positiva. Mas a gratidão de ter tido tanta ajuda, tanta colaboração, tanta seriedade e tanta dignidade. Só temos que te agradecer, Senhor, a este querido Djalma Montenegro de Farias, que continua dando força a todos nós. A mim, quando estou falando nas outras instituições, eu sinto a presença dele, a sua força, a sua honradez, a sua seriedade. Obrigado a todos os irmãos desta casa que ainda continuam e os que estão chegando. Obrigado a todos aqueles que estão desencarnados. Um abraço no coração. E um dia haveremos de nos reencontrar vis a vis, para continuarmos juntos,
que esses 60 anos que agora estão terminando seja apenas uma passagem para dezenas de anos. Muita paz, muita luz para todos nós, em nome de Jesus. Que assim seja. Mas falando de Djalma, eu sempre me sinto inclinado a mencionar um episódio cuja lembrança ressalta em minha pessoa uma espécie de ato de gratidão. Vinha eu caminhando por uma das calçadas da Avenida Visconde Suassuna, caminhando em sentido contrário, vinha o professor Djalma Farias pela calçada do outro lado. Eu o avistei naturalmente, mas quando ele me avistou, ele teve a iniciativa de atravessar a rua. Ainda vejo a figura dele envergando aquele terno branco, sorrindo para mim, dirigindo-se a mim e chegando até mim, abaixando-se para ficar mais ou menos da minha altura naquela oportunidade, me dando um abraço paternal, sem dúvida nenhuma, um abraço paternal, perguntando se eu estava indo visitar a minha mãe. Eu confirmava aquilo, mas o meu estado de embevecimento, de emoção era tão grande que realmente eu devo ter gaguejado algumas palavras. E ele então, depois de me dar um forte abraço, disse: vá ver sua mãe. Ela está esperando certamente por essa visita. E retomou a caminhada dele, voltando a atravessar a rua, enquanto ele residia na rua Dom Pedro Henriques, que era exatamente do lado contrário ao lado em que estava o Hospital Espírita João Evangelista. Trata-se de um episódio, vamos dizer, que deve ter passado despercebido das pessoas, mas que marcou exatamente para aquela criança tímida e mais tarde o adolescente e hoje o adulto e o idoso de forma indelével. E neste momento devo dizer que não tenho dúvida nenhuma de que Djalma atende a uma convocação da espiritualidade superior para prestar um serviço ao espiritismo em Pernambuco e no Brasil, no momento em que o movimento espírita precisava realmente de uma uniformidade de ação que lhe desse a consistência que ele hoje, de certa maneira, realmente tem. Djalma Farias atende a essa convocação, não apenas como um tribuno extraordinário que foi, como um gestor de casas espíritas e fundador de instituições espíritas, como ele realmente foi. Também foi presidente do Instituto Espírita João Evangelista, é bom que se diga, e autor de livros que refletiam exatamente o grau de sua convicção espírita.
Como eu sempre fui um tanto, vamos dizer, atento a esses aspectos, digamos, transcendentes da vida, eu fixei alguns aspectos desta nossa crença primitiva e sempre me encantou. Maior prova de amor não há. Então eu acho que com este reconhecimento que nós fazemos a Djalma Farias, estamos lhe oferecendo uma prova de amor, mas que ressalta, acima de tudo, o merecimento de Djalma, que deve realmente ter essa homenagem amorosa de todos aqueles que, de certa forma, somos beneficiários da sua vida e a sua colaboração.